Vamos lá, pessoal. Você já ouviu falar do xadrez 960 e de sua relação com a matemática? Ele é um jogo derivado do xadrez, no qual as peças por trás dos peões são embaralhadas de modo que os bispos fiquem em casas de cores diferentes. O rei fique entre as duas torres e as pretas espelhem a posição das brancas. 960 é o número de posições possíveis no início da partida. Consegue mostrar isso? Então vamos às condições, né? Eu tenho aqui, ó, os bispos têm que ficar em casas de cores diferentes. Essa é a primeira condição. E depois o rei tem que ficar entre as duas torres. E as pretas, né, vão espelhar a posição das brancas. Como as pretas vão ter essa imagem espelhada, sem perda de generalidade, eu posso pensar somente nas brancas e depois a preta só tem que repetir. Então, um problema de análise combinatória. Nós temos aqui, como também os peões, né, tem a sua posição fixa, não é relevante. O que eu tenho aqui é apenas essa primeira linha, onde eu tenho que posicionar primeiro o bispo. Lembrando que aqui eu tenho uma casa preta e casa preta. Então, eu vou posicionar o primeiro bispo, né? O primeiro bispo eu tenho 8 possibilidades para escolher a casa dele. Então, escolher o bispo 1, eu tenho 8 possibilidades. Aí eu vou escolher agora uma casa para o bispo 2. Então, se essa aqui, por exemplo, foi a branca, eu tenho 1, 2, 3, 4. São as 4 casas pretas que eu tenho para ele. Teria um total de 32 possibilidades. Só que esses dois bispos, eles são iguais, né? Então, eu vou estar tendo que dividir isso aqui por 2, né? Porque eu tenho 16 possibilidades, porque certamente uma hora, vamos supor que é a casa número 3, aqui é a casa número 6. Então, vai estar B1 e B2, e depois vai estar B2 e B1. Então, é a mesma coisa. Então, todas elas estão dobradas. Então, tem 16 possibilidades para poder escolher a localização do bispo. Agora, uma vez escolhido do bispo, eu tenho apenas 6 casas agora. Cada uma dessas que eu escolhi do bispo, eu vou ter 6 casas para pensar no rei. E aí eu já vou abrir o meu problema aqui, ó, que o rei poderia estar aqui na segunda casa, porque como eu tenho que ter uma torre de um lado, uma torre do outro, então eu tenho que ter uma casa aqui disponível aqui para o rei. O rei pode estar aqui na terceira casa, depois ele pode estar na quarta casa e finalmente na quinta casa. A gente vai analisar aqui o número de possibilidades em cada uma delas. Porque aqui, para eu posicionar a torre, a primeira torre só tem uma possibilidade. Para a outra torre, 4. Então, já tem 4 modos aqui. Aqui eu teria 2 possibilidades e depois 3. Então, eu teria 2 vezes 3, 6 modos. E isso aqui aqui é espelhado, né? Aqui é 3 vezes 2 e aqui 4 vezes 1. 4 possibilidades. Então, eu tive um total aqui nessa situação de 20 possibilidades. Tá? 20 possibilidades para posicionar o rei e as torres. Então já foram 16 para posicionar o bispo e 20 possibilidades para posicionar o rei e as torres. Com isso, daquelas 6 casas, se eu já posicionei o rei e 2 torres, só restam 3 casas, né, para posicionar 2 cavalos e uma dama. Então, basta aqui verificar direto aqui quais seriam as possibilidades. Ó, cavalo, cavalo, dama, cavalo, dama, cavalo, dama, cavalo, cavalo. Então, eu teria 3 possibilidades para escolher a posição deles. Então, dessa forma, na parte do bispo, eu tinha 16 possibilidades. Diga-se de passagem, eu até posso mostrar uma outra situação bem interessante, que seria enumerar essas 16 possibilidades. Por exemplo, casa 1, casa 2, casa 1, casa 4.
Porque se tem um bispo na posição ímpar, né, o outro tem que estar na posição par. 1-4, 1-6, 1-8. Eu poderia ter também, se agora o bispo for para a posição 2, eu não posso voltar para 1 porque eu já tenho. 2-3, 2-5, 2-7. Se eu for para a posição 3, eu tenho 3-4, 3-6 e 3-8. Se eu for para a posição 4, eu tenho 4-5 e 4-7. Se eu for para a posição 5, eu tenho 5-6 e 5-8. Se eu for para a posição 6, eu tenho 6-7. Se eu for para a posição 7, eu tenho 7-8. Então, se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bateu. 16 possibilidades para isso aqui acontecer. E aí, então, vamos lá. 16 possibilidades para escolher os bispos, né? Depois, eu tenho 20 possibilidades para o rei e a torre. E depois, 3 possibilidades aqui para escolher essa parte do cavalo e da dama. Então, aqui eu tenho 32, tenho 320 vezes 3, 960 possibilidades, né? Como queríamos demonstrar, tá bom? Então, ficou aí xadrez 960. Uma excelente explicação, uma excelente forma de você usar análise combinatória e trabalhar com xadrez, de repente já ser um gancho para você trabalhar xadrez nas aulas, que xadrez é dito que é muita ciência para ser um jogo e muito jogo para ser uma ciência. Tá? Forte abraço aí a todos. Até a próxima.